Vocês sabem que o ser humano, ele é um ser que tem corpo, possui uma alma e um espírito, amém? Não. O ser humano é um espírito, e ele tem um corpo e uma alma, mas a essência do ser humano é espírito, porque você foi formado em Deus, em espírito, antes de ser formado em corpo, antes de ter uma alma, você já era, amém? E quando você morrer, o corpo vai desaparecer, a alma vai desaparecer. A alma é o centro das emoções e dos sentimentos, vai desaparecer, mas o espírito vai voltar para a presença de Deus, amém? Para aqueles que já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o espírito volta para a presença de Deus. Na verdade ele não vai, ele volta, é de onde ele veio. Você foi criado e formado em Deus, amém? Antes de você existir, Deus já tinha um sonho, Deus já tinha um plano, já tinha um projeto para você. Você não é obra do acaso, amém? A Bíblia diz, o salmista diz que Deus te teceu no ventre da tua mãe. Foi Deus que te fez, foi Deus que te gerou. Você não é fruto do acaso, você não é uma coincidência, você é uma Jesuscidência. Você não é uma coincidência, você é uma Deuscidência. Deus desejou, Deus planejou, amém? Esse Jesus é lindo, amém? Esse Deus é lindo, é maravilhoso. Eu glorifico esse Deus, porque realmente Ele é tremendo, Ele é sobrenatural. E Deus nos formou para que nós dominássemos, amém? O ser humano domina, né? O ser humano é top, ele está no topo da cadeia alimentar, não está? Ele domina sobre os animais da terra, ele domina sobre os peixes do mar, domina tanto que está até abusando, exagerando, está acabando com tudo isso, não é verdade? Mas o ser humano domina, o ser humano é um ser capaz, dotado de inteligência, de capacidade. É algo extraordinário quando você começa a estudar a neurociência, a mente humana, né? Aqui o Nelson que conhece um pouquinho mais disso, mas é extraordinário quando você começa a estudar a mente humana e a capacidade de raciocínio do ser humano. É tremendo, é sobrenatural. E a gente começa a analisar como o homem tem se desenvolvido, tem crescido. Você vê que a ciência, Daniel diz assim, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, né? Esses dias eu estava numa casa aí conversando com uns irmãos, né, um pouquinho mais velhos que eu só, né? Eles estavam falando lá dos primeiros computadores, né? Não sei quantos como é que era o nome daquilo lá no começo, Bruno? Bem no comecinho? Megabyte, não? Sei lá, diz que um disquete era desse tamanho assim, né? Você vê como isso se desenvolveu tão rapidamente. O ser humano é um ser capacitado por Deus para elaborar, para inventar, para criar, né? E eu estava conversando com esse amigo meu que é um pouco cientista. Ele falou que já conseguiram teletransportar um átomo, né? E daqui a pouquinho o ser humano está se teletransportando, está criando, está inovando, tantas coisas novas estão sendo inventadas, né? E o ser humano é um ser extremamente inteligente, extremamente capaz, com uma inteligência tremenda, e domina sobre tudo e todos. Mas tem um detalhe, que quanto mais o ser humano evolui, quanto mais ele cresce em ciência, em conhecimento, menos ele consegue lidar com o seu interior, menos ele consegue lidar com os problemas interiores, os problemas da alma, menos ele consegue lidar com situações de conflito, situações difíceis, e começa a entrar numa roda gigante de depressão, de ansiedade, de preocupações que vão se tornando gigantes, e aquilo vai abatendo a pessoa. Por mais inteligente que ela seja, por mais capaz que ela seja, por mais que ela estudou, por mais que ela cresceu, prosperou, não consegue lidar com o seu próprio interior, os conflitos da alma, as angústias da alma. Então eles inventam tantas coisas, fabricam tantas coisas, prosperam, né? Nós prosperamos em tantas coisas, mas somos incapazes de lidar com os sentimentos que existem na nossa alma.
Você vê, né, que antigamente se falava assim, a doença do século XX vai ser a depressão, e já é. Muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas com níveis altíssimos de ansiedade, muitas pessoas com síndrome do pânico, muitas pessoas que são até muito inteligentes, mas não conseguem dominar o seu interior. Pessoas que vivem em guerra consigo mesmas. Pessoas que muitas vezes fracassam porque não conseguem lidar com as suas tristezas, as suas derrotas, as suas frustrações, as suas decepções, as mazelas da vida. Eu não sei se você já se sentiu assim, sabe? Desanimado por conta de lutas, por conta de, sabe, de dificuldades, por conta de pressões exteriores, né? Pressões porque nós precisamos ter o dinheiro para pagar as nossas contas, pressões porque nós precisamos dar um bom testemunho, pressões porque nós precisamos trazer o necessário para a nossa casa, precisamos ser exemplo. Tantas pressões que nós passamos, muitas vezes não conseguimos lidar com tudo isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Primeiro eu quero pegar aqui o exemplo de um dos maiores homens de Deus de toda a Bíblia. Sem dúvida, um dos maiores. Está em Salmo de número 142. Quero ler esse texto com vocês. Salmo 142, não é o texto principal ainda, já nós vamos entrar, mas rapidamente, Salmo 142 diz o seguinte, coloca para mim, Felipe, para que os irmãos possam acompanhar. Diz assim, olha o que o salmista, um homem cheio do Espírito Santo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que era um homem ungido, abençoado, um homem de oração, de adoração, caráter íntegro na presença de Deus. Salmo de número 142, na caverna de Adulão, ele fugindo do rei Saul, ele disse, em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Olha o verso 2, derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. 3, quando o meu espírito desanima, ele está dizendo, meu espírito desanima, tem hora que meu espírito desanima, minha alma desanima. És tu que conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha aqui, ó, se sentiu perseguido, né? Na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. Eu olho para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Sabe aquela sensação de abandono, né? Eu estou sendo perseguido, ninguém se preocupa comigo, né? Você já teve esse sentimento, sim ou não? Ninguém se preocupa comigo, todo mundo me abandonou, estão me perseguindo, estou angustiado. Davi falando isso. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Interessante, irmãos, que era o que Davi estava sentindo, amém? Só que não era uma realidade total, não, porque Davi tinha sim pessoas do lado dele, pessoas seguiram Davi, pessoas acompanharam Davi, existia sim pessoas do lado dele naquele momento. Ele de uma certa maneira estava seguro naquele momento, mas existe uma diferença muito grande quando nós temos algum sentimento que nos oprime, entre aquilo que é realidade e aquilo que eu sinto. Às vezes pode não ser realidade, mas se eu estou sentindo, cara, isso é muito forte, é difícil você conseguir vencer, porque eu sinto, eu não estou abandonado, mas eu sinto que eu estou abandonado, e se eu sinto que eu estou abandonado, não adianta você chegar e falar assim, não, mas você não está abandonado, porque na verdade eu estou sentindo, e se eu estou sentindo, meu irmão, é difícil alguém me provar o contrário, porque muitas vezes esse sentimento ele é maior do que a realidade. E Davi estava se sentindo perseguido, se sentindo angustiado, sentindo que não tinha ninguém do lado dele, que ninguém se preocupava com ele. Verso 5,
Ele diz assim: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Amém? Então ele, no final do salmo, você percebe que Davi sempre dá a volta por cima, né? Davi derrama perante o Senhor o seu lamento, a sua queixa, a sua angústia, a sua tribulação, mas no final do salmo ele fala: mas eu sei que o Senhor é poderoso para me tirar dessa situação. Então Davi sempre traz a revelação da presença de Deus naquele momento de esfriamento espiritual, momento de perseguição, de amargura, de angústia. Olha só o salmo de número 13. Coloca para mim, fazendo um favor. O salmo de número 13 diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Você já se sentiu abandonado por Deus? Aqui o salmista se sente abandonado por Deus. Verso número 2, ele fala: até quando, Senhor? Até quando terei inquietações? Até quando eu terei ansiedades, inquietações? Até quando há tristeza no meu coração? Até quando vai ficar essa tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Ele está falando o quê? Ele está com um sentimento de derrota, um sentimento de que não vai conseguir vencer a guerra, a batalha. Está com um sentimento que está causando e gerando tristeza na alma dele. Esse é o Davi. Você já se sentiu assim, irmão? De vez em quando você sente uma tristeza, de vez em quando você se sente derrotado, de vez em quando você se sente frustrado, de vez em quando você se decepciona, de vez em quando você tem vontade de largar a mão de tudo, de parar com tudo. Você passa pela sua mente esse tipo de sentimento, sim ou não? Passou pela mente do salmista esses sentimentos. Cansaço, ele estava cansado. Olha só o Salmo 123, verso 3 e 4. Coloca para mim, fazendo um favor. Diz assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Talvez já tenha até saído da sua boca, né? Estou cansado desse negócio, não aguento mais isso. Já saiu da sua boca isso, sim ou não? Não aguento mais, estou cansado disso aí, estou cansado. Às vezes até estou cansado daquela pessoa, estou cansado daquela situação, estou cansado disso. Às vezes a gente cansa, né? Nós cansamos. Isso que é legal, irmãos, porque nós somos seres humanos, amém? Você não é anjo. E Davi também não foi anjo. Ele era um ser humano. E a Bíblia é linda porque ela não tira de nós a humanidade. Você aceitou Jesus, mas você continua sendo ser humano. Você continua tendo esse tipo de sentimentos. Algumas vezes você passa pela nossa cabeça, às vezes, esse tipo de sentimento passa. Às vezes esse sentimento eles tentam nos dominar. E é isso que é lindo. Aqui não tem super-herói, aqui só tem homem e mulher de Deus. Mas homem e mulher de Deus também passa por esse tipo de situação. Não é porque você é cristão que você está imune a se sentir assim em um determinado momento, a se sentir assim, desvalorizado, às vezes menosprezado, caluniado, frustrado, decepcionado, angustiado, perseguido. Às vezes a gente se sente assim. Vou falar para vocês, 7 anos de ministério, agora o vento está soprando a nosso favor, mas a gente pegou uns ventos contrários aqui, irmãos. Se eu falar para você assim, não deu vontade, né, de desistir, de parar, de abandonar? Não, muita vontade já. Então o salmista ele expressa aqui o coração. E por último que eu quero ler o texto de Salmos, eu quero ler Salmo 32, versos 3 e 5. Um momento que Davi também passa por um momento de depressão, tá? Mas era por conta de um pecado que ele tinha cometido. E ele diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Isso é depressão. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Ele sentiu a depressão por conta do pecado que ele mantinha escondido. Aí no Salmo 51 ele vai falar: confessei o meu pecado
e o Senhor tirou de mim todas as angústias e me deu livramento. Mas, irmãos, o salmista passou por problemas emocionais? Sim. Grandes homens de Deus passaram por problemas emocionais? Sim. E eu quero ler um texto com você, que é o nosso texto base, 1 Reis, capítulo 19, diz assim, 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler de carreirinha, que é um pouco extenso, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias olhou, ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Gel, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Gel matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Gel. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Elias é um dos profetas mais reconhecidos do Antigo Testamento. É um profeta que foi tremendamente usado por Deus. Elias foi usado por Deus para ressuscitar mortos. Elias foi usado por Deus para profetizar uma seca de 3 anos. Elias foi usado por Deus para profetizar uma chuva após os 3 anos. Elias foi um homem muito usado por Deus. Muito usado por Deus. Mas não só isso, Elias também era muito amado de Deus. O texto vai dizer que essa passagem ela acontece depois de um momento glorioso.
Deus coloca Elias numa caverna e manda ele profetizar sobre Israel, dizendo que sobre Israel não choveria nos próximos 3 anos. E Elias então dá uma ordem aos céus, profetizando que não chova sobre Israel nos próximos 3 anos. E o céu se fechou e não choveu em Israel nos 3 anos. Elias foi mandado para uma caverna por Deus, e ali ele era alimentado pelos corvos, e tinha um ribeiro, um riacho ali que não secava, e Elias bebia daquele lugar. Elias era um homem com tanta intimidade com Deus, tanta intimidade, tanta experiência com Deus, que era alimentado de maneira sobrenatural por Deus, que liberava uma palavra no mundo espiritual e aquilo acontecia. Um homem usado por Deus. Tanto é, irmãos, que esse homem, Elias, ele foi arrebatado para a presença de Deus. Deus amava tanto a Elias, que mandou uma carruagem de fogo, e num redemoinho, Elias foi arrebatado para a presença de Deus. Deus amava tanto Elias, que levou ele para a presença dele. Elias aparece conversando com Jesus em Mateus, no Monte da Transfiguração. Jesus está lá orando ao Senhor e aparece transfigurados Elias e Moisés. Oh, glória a Deus, que lindo! Elias foi levado para a presença de Deus. Tanto que Deus amava esse homem. E esse homem, nesse texto, tinha acabado de participar de uma grande vitória. Uma grande vitória. Ele tinha saído da caverna, e ele então fez um desafio ao profeta Acabe e a todos os sacerdotes, os profetas de Baal. E ele disse: olha, vocês têm participado dessa seca porque vocês se desviaram da presença de Deus, porque vocês estão adorando a Baal, porque vocês foram na conversa de Jezabel. E agora vocês estão aí nas mãos desses falsos profetas, desses falsos deuses. Mas eu quero liberar uma palavra sobre vocês aqui. Eu quero propor um desafio. Eu vou restaurar o altar do Senhor aqui. Colocou 12 pedras, restaurou o altar, pediu água, trouxeram água, colocou a água, escorreu em volta do altar. E ele falou assim: eu quero propor um desafio. Se esses profetas de Baal e de Azera eram, se não me engano, 850 profetas, 350 de Baal e 450 profetas de Azera. E aí Elias disse: olha, eu quero propor um desafio. Se vocês orarem ao Deus de vocês e descer fogo do céu e consumir esse altar, consumir essa água, esse holocausto, então o Deus de vocês é verdadeiro. Agora, se não for, eu vou orar ao meu Deus e vai descer fogo do céu e vai consumir isso aqui. Então os profetas de Baal começaram a profetizar, a se cortar, a fazer magias e a invocar os seus deuses, e nada, e Elias começou a zombar deles. Olha só, irmãos, a coragem desse homem, a coragem. Sozinho ele desafiou 800 profetas, falsos profetas. Sozinho ele desafiou Acabe. Sozinho ele desafiou um rei. Sozinho ele desafiou. E falou assim: não, podem orar aí. Talvez o Deus de vocês não esteja escutando. Orem mais alto. Talvez ele esteja dormindo. E Elias começou a zombar desses profetas. E esses profetas não conseguiram nada. Então Elias suavemente restaura o altar, coloca as pedras, olha para o céu e faz uma oração. Fala: Senhor, se o Senhor é o meu Deus, que caia fogo nesse altar. Explodiu o altar, irmãos. Fogo do céu consumiu não só o holocausto, mas consumiu a água que tinha colocado do lado. E Elias então junta o povo, começam a perseguir aqueles falsos profetas e mata todos a fio de espada. E ali então acontece um grande avivamento da parte do Senhor no meio de Israel. Um grande avivamento, uma unção. Os profetas de Baal perdendo aquela batalha, Deus sendo glorificado no meio do povo, o povo glorificando, Elias como herói, Elias se levantando ali como um homem de Deus, como um profeta de Deus. E no mesmo dia ele profetiza: vai chover em Israel. Fala para Acabe, para ele se apressar a ir embora logo, porque vai vir chuva. 3 anos não havia chovido. E Elias então sobe um monte e começa a orar. Deus manda chuva, e ele se ajoelha e ele fala para o seu moço: vai lá ver se tem alguma nuvem. Não tem. Vai, o moço vai e volta. Na 7ª vez que o ajudante dele vai e volta, ele fala: eu vejo uma pequena nuvem. E aí Elias então diz assim: vai lá e diz para Acabe que vai chover. Irmãos,
a fé do homem, uma pequena nuvem. Ele falou, vai chover. E logo depois veio uma tempestade sobre Israel, choveu, aquele solo seco se encharcou de água, e mais uma vez Deus foi glorificado, amém? Se você tivesse vivido uma experiência dessa, você ia entrar em depressão no outro dia. Se você tivesse vivido uma experiência dessa, você ia duvidar de Deus no outro dia. Foi o que aconteceu. Elias viveu essa experiência, e no outro dia ele entrou em crise de depressão, porque Jezabel ficou sabendo do que ele tinha feito. Jezabel é a esposa do rei Acabe, e ela mandava nele. O espírito de Jezabel, né? Às vezes as pessoas dizem, o espírito de Jezabel é o espírito de prostituição. Não, o espírito de prostituição não é de Jezabel. Jezabel é o espírito dominador, é quando a mulher domina sobre o marido, de maneira que envergonha o marido, que coloca o marido abaixo dela, pisa no marido. O marido não consegue tomar decisões, porque o espírito de Jezabel domina muitas vezes algumas mulheres, e elas massacram seus esposos. E Jezabel dominava Acabe, oprimia Acabe, colocava Acabe debaixo do jugo dela. Ela não era israelense, ela não era da tribo de Judá, ela não era do povo de Deus. Ela foi uma mulher que ele foi buscar em outra terra, e se associou, fez uma aliança. E Elias, ouvindo uma palavra de Jezabel, ela disse, mandou um recado para Elias, que ainda hoje eu vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas. Sabe o que Elias fez, irmãos? Fugiu, teve medo, se escondeu. E não só isso, a Bíblia diz que ele entrou deserto adentro numa caminhada de um dia. Irmãos, ele deixou o moço dele numa cidade e falou, fica aqui. E ele entrou deserto adentro numa caminhada de um dia. Um homem que entra deserto adentro, sem água, sem pão, sem comida, sem ninguém, sem ajudante, ele está indo para uma caminhada suicida. Ele está indo por um caminho que não tem volta, porque depois que você caminha deserto adentro, um dia inteiro, você não tem como voltar. Você não tem água, você não tem comida, você não tem força para voltar. Elias entrou deserto adentro numa caminhada de um dia. Ele viu uma árvore que cresce no deserto, que se alimenta do pouco sereno que cai à noite, e essa árvore, uma árvore baixa. Elias se jogou debaixo dessa árvore, achou um pouquinho de sombra ali, e ele pediu a morte. Ele falou, Senhor, eu quero morrer, para mim basta, chega. Eu não sei se você já viveu um tempo assim, sabe, em que você olhou assim, você falou, Deus, eu quero morrer, chega, eu não aguento mais. Não sei se você já passou por isso. Elias passou por isso. Elias teve esses sentimentos. E que sentimentos que tomaram conta do coração de Elias, irmãos? Os mesmos do salmista, os mesmos que nos atribulam até hoje. Ele se sentiu fracassado. Ele se sentiu, a palavra de Jezabel mudou o pensamento dele. Ele estava se sentindo um vitorioso, de vitória, cheio do Espírito Santo. Mas de repente aquela palavra, eu vou te matar, aquilo que você fez, eu vou fazer com você, entrou no coração dele, e ela acreditou naquela palavra. Por quê? Porque Jezabel já tinha feito isso com os profetas antes. Décadas antes, Jezabel tinha matado os profetas de Deus. Tanto é que no final, Elias vai falar assim, eu sou o único que sobrou. E Deus falou assim, eu ainda guardei 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas Jezabel exterminou os profetas. E quando ela deu aquela palavra para ele, aquela palavra entrou no coração dele como uma seta do diabo. E ele falou, eu vou morrer. Ficou com medo, fugiu, correu. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes a gente faz. E no final você fala, cara, estou me sentindo um fracassado. Parece que eu trabalho e a coisa não anda. Parece que eu faço e nada do que eu faço dá resultado como eu gostaria. Parece que eu faço e as pessoas não reconhecem. Parece que eu faço e Deus não vê. Parece que tudo que eu faço dá em nada. Às vezes nós nos sentimos assim. Isso não é verdade. A realidade não é essa. Mas o sentimento é tão forte que às vezes ele domina o nosso corpo, domina o nosso espírito, e nós cedemos a esse sentimento. Elias se sentiu fracassado, ele se sentiu inútil, ele pensou, nada do que eu fiz valeu a pena. Ele disse no verso de número 4, coloca para mim o verso de número 4,
Ele disse: entrou no deserto, caminhada de um dia, chegando a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Os antepassados deles morreram nas mãos de Jezabel e de outros reis tiranos. Ele se sentiu fracassado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos: aquilo que você sente não é a verdade a seu respeito, amém? Aquilo que você sente não é a verdade que Deus tem para a sua vida. Aquilo que você sente não pode dominar a realidade espiritual da sua vida. Ele se sentiu só. 1 Reis 19, 10 a 14, ele diz assim: olha, 2 vezes ouvimos Elias começar a falar assim: Senhor, eu me senti só, eu me senti sozinho, eu não fui apoiado por ninguém. E ele começa a se sentir solidão. Ele começa a duvidar. Irmãos, um homem que viu Deus fazer coisas tremendas, espetaculares, grandes, começou a duvidar. E sabe que conclusão que eu tiro disso? Às vezes as nossas experiências com Deus não são suficientes para mudar sentimentos que temos um momento depois da experiência. A experiência às vezes não é suficiente para o dia de amanhã, porque Elias vinha cheio de experiência, mas aquelas experiências não foram suficientes para dar ânimo a ele, ou para dar fé a ele naquele momento. Não foram suficientes. E às vezes a gente, conversando com alguém que está passando por um processo de luta, de dificuldade, de tristeza, de depressão, a gente fala assim: não, mas olha para o seu passado, vê o que Deus já fez na sua vida, olha como Deus já te usou, olha como Ele transformou a sua vida, a sua família, a sua casa. A pessoa fala: mas cara, o que eu estou sentindo agora não sai. Não sai. Então às vezes não adianta. Não adianta às vezes você tentar estimular a pessoa com coisas que aconteceram. Não foi suficiente na vida de Elias, porque aquilo que ele sentia era mais forte. Veio uma dúvida muito forte no coração dele com relação às coisas que Deus estava fazendo. E irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa semana eu tive com um pastor amigo meu, e ele disse: eu vou desistir do ministério, eu vou parar, eu não tenho condições de ministrar mais. A minha esposa está em depressão faz 3 anos, e ela não muda. Ela está sendo medicada, está sendo acompanhada, mas ela não muda, nada acontece, ela não levanta, tem dia que ela não levanta, ela não faz comida, ela não cuida das crianças, ela não trabalha fora, já está aposentada por invalidez, e ela não quer saber de nada. Eu não tenho relacionamento mais com ela há muito tempo, a minha vida está acabada, eu não tenho como ministrar. Eu falei: irmão, mas vamos lá, vamos orar, vamos pegar ela pela mão, vamos carregar ela, Deus vai mover, Deus vai fazer, vamos, se for preciso, vamos levar no médico, vamos orar, vamos fazer, vamos estimular, Deus vai fazer. Ele disse: não, pastor, ela não quer, ela não deseja, ela não quer sair dessa vida, ela não luta, ela não se levanta, ela não quer sair. Sabe, às vezes Deus está nos dando empurrões, força para sair dessas situações, mas a gente acaba se acomodando de tal maneira que acaba deixando essa opressão, essa depressão tomar conta da nossa vida. Irmãos, Elias, primeira coisa que Elias fez, fugiu. Deixa eu falar uma coisa para você: não fuja. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: não foge não. Se você tiver algum sentimento parecido com esse, irmãos, e hoje eu mudei essa palavra porque Deus falou, eu ia trazer uma palavra novamente aqui sobre tempo favorável, que a gente está vivendo isso com muita intensidade, e Deus falou essa palavra, Deus falou: você vai levar essa palavra, porque eu vou fazer milagres na vida de algumas pessoas. Elias fugiu. Não fuja. Vai dizer que você não teve vontade de fugir já, de abandonar tudo. Às vezes a gente fala assim: não, porque o que eu estou precisando é sair de Campo Grande, é mudar dessa cidade, porque essa cidade aqui é o bairro, é a casa, a gente quer mudar de casa para resolver o problema interno, a gente quer mudar de cidade, a gente quer mudar de bairro, a gente quer, às vezes você fala assim: não, se eu for para a praia e ficar lá 10 dias na praia, se for em Copacabana, ainda em Ipanema, é melhor ainda, né? Aí vai passar, aí vai mudar, aí vai melhorar. É fuga. Você está fugindo.
Não fuja. Quando vier um sentimento desses do inferno, de tristeza, de sentimento de fracasso, sentimento de depressão, não fuja em nome de Jesus, amém? Fique perto das pessoas que te amam. Não saia, não abandone. Elias se isolou. Ele deixou o moço dele na cidade e foi sozinho para o deserto. Não se isole em nome de Jesus. Venha para a igreja, venha para o culto. Você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui animado. Não fuja, não se isole. Encare essa realidade e fala: não, eu vou vencer em nome de Jesus. Isso vai passar, Deus é comigo. Saia dessa zona de conforto que muitas vezes é a depressão. Precisa se levantar, igreja. Vai falar para mim que você de vez em quando não quer chutar tudo, não quer desistir de tudo, não quer parar com tudo. A não ser que você é muito espiritual, né? Mas às vezes a gente quer fazer isso. Não é verdade? Sim ou não? Mas pode passar pela sua mente. Amém? Mas você não vai fazer. Você vai olhar para Deus, você vai olhar para a palavra e você vai falar: não, eu vou olhar no olho dessa tristeza, eu vou olhar no olho dessa depressão e eu vou partir para cima dela, amém? Eu estive falando aqui de manhã, né? Elias teve medo, fugiu. Medo. Às vezes a gente tem medo. Ou vai dizer que você não tem medo? Só que a diferença entre o corajoso e o covarde não é que um tem medo e o outro não tem. É que um enfrenta o medo. O corajoso, ele olha para o medo e fala: medo, você é meu. E o covarde, ele foge. Irmãos, Elias duvidou. Vai falar para mim que você não duvida de vez em quando. Pastor, se eu duvidar, eu perdi a fé. Eu duvidei, perdi a fé. Não, irmão, a fé ela se move. A fé ela se move pela dúvida. Eu olho para a dúvida e a dúvida vem na minha mente. Eu falo: meu Deus, mas será que isso é possível? Aí o meu coração grita em cima da dúvida: tudo é possível aquele que crê. E eu olho para a dúvida e falo: dúvida, você vai ter que pegar a minha fé e ficar com ela. É escolha, irmãos. É escolha. Jesus disse assim: olha, se você olhar para o monte e não duvidar em seu quê? Coração. Ou seja, na mente eu posso até duvidar. A minha mente, que é carnal, ela pode até duvidar. Veio uma dúvida, porque é impossível. Mas aí o meu coração, meu espírito grita para a dúvida e fala assim: não, tudo é possível aquele que crê. E eu encaro a dúvida, irmãos, eu parto para cima dela. Amém? É assim que nós precisamos agir. Eu não vou falar para você que nunca mais vai bater um sentimento aí no seu coração de tristeza, de angústia, sentimento de fracasso, de derrota. Mas a questão é: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Se levante em nome de Jesus e comece a dizer para isso: olha, eu não vou aceitar isso na minha vida em nome de Jesus, amém? Jesus sabia que não podia se isolar. Em momentos difíceis, irmãos, momentos de angústia, não se isole. Jesus, ele saía sozinho para orar quando ele estava bem. Ele deixava os seus discípulos muitas vezes e falava: vou orar. E ele ia sozinho orar. Aí ele falava para os discípulos: pegam o barco e vão até o outro lado da margem. E ele ficava o quê? Orando. Jesus, quando estava bem, quando estava tranquilo, sem luta, Jesus ficava só. Mas no momento de angústia, de tristeza, de opressão, quando ele estava no Getsêmani e o diabo oprimindo ele, ele disse: Pedro, Tiago, João, orem comigo, orem comigo, orem comigo, fiquem aqui comigo. Porque ele sabia que ele precisava de alguém do lado dele. A tristeza tomou conta de Jesus. A dor tomou conta de Jesus. A aflição, a angústia tomou conta de Jesus. E ele disse: Pedro, Tiago, João, fiquem aqui comigo. Eu quero vocês do meu lado. Orem um pouco comigo. Sabe o que aconteceu? Os discípulos dormiram. Os discípulos dormiram. Jesus, angustiado, precisava de alguém do lado dele. Ele não queria se isolar, ele não queria ficar só. Mas aprove a Deus moer Jesus em todas as áreas, a ponto de deixar ele só. E os discípulos dormiram novamente. Sabe, irmão, não se isole, não fique só.
Momento de angústia, chama alguém para perto de você. Não se isole no seu mundo, abra o seu coração. Deus chega para Elias e diz assim, irmãos, eu já estou pulando as páginas aqui do meu esboço. Deus chega para Elias e diz assim: Elias, o que você está fazendo aí? E Elias diz: Senhor, eu tenho sido zeloso à tua palavra. Senhor, eu tenho sido um homem fiel. Senhor, mas olha o que aconteceu com Israel. Senhor, e não sei o que. E Elias abre o coração. Aí Deus olhou para Elias e falou assim: ainda não saiu o que estava no coração de Elias. Ele desabafou, mas ainda não foi completo. Ele precisa desabafar na minha presença. E aí Deus envia um vendaval muito forte que fende as rochas, mas Deus não estava lá. E Deus envia um vento forte, mas Deus não estava lá. E Deus envia um terremoto, mas ele não estava lá. E ele envia fogo, mas ele não estava lá. E Elias na caverna, e de repente Deus faz uma brisa suave. Elias reconhece a brisa, e Elias sai da caverna, puxa a capa, cobre o rosto, porque ele sabe que Deus está ali. E aí Deus faz a mesma pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? E ele fala: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Senhor, eu estou aqui porque eu sou um homem de Deus. E ele abre o coração mais uma vez. E aí Deus fala assim: volta pelo mesmo caminho. A obra que eu comecei na sua vida eu ainda não terminei. Ai, Deus é tremendo, né, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Quero te dar aqui, finalizando já, algumas 2, 3 receitas aqui, sabe? Elias está prostrado. Um anjo do Senhor vem e toca em Elias e fala assim: levanta. Deus sempre manda anjos, irmãos. Quando você está angustiado, está triste, Deus vai te tocar. Deus não vai deixar você perecer. Deus vai te tocar. E você sente o toque de Deus. Você pode estar triste do jeito que for, deprimido, mas lá no fundo do seu espírito Deus está te tocando e falando: sai dessa, você vai sair, você vai vencer. Deus nos toca. E quando Deus nos toca, nós temos que nos colocar em pé. Nós temos que nos colocar de pé na presença de Deus. O anjo tocou Elias e falou: Elias, levanta. Sabe, irmãos, vamos nos levantar no toque de Deus. Você quer sair da depressão, da tristeza, da angústia? Quando Deus te tocar, se coloque de pé na presença dEle e fala: Senhor, eis-me aqui. E aí Deus preparou para ele um pão assado na brasa no meio do deserto e uma água fresquinha no meio do deserto. E o anjo chegou para Elias e disse assim: Elias, come e bebe. Irmão, quer saber? Está triste? Vai comer e vai beber alimento espiritual, amém? Está triste? Vai comer uma boa comida também, amém? Está triste? Se movimenta, faz alguma coisa, sai dessa cama espiritual. Se levante, vai para a presença de Deus. Eu falei de manhã, não tem nada que uma boa comida, não tem tristeza que sobreviva uma boa comida, amém? Está triste, sai de casa, vai ali, come uma comida, come um açaí, toma um sorvete, vem para a igreja, vem cultuar, vai orar. Deus vai te tirar dessa situação, amém? E aí Elias voltou a dormir, né? E aí o anjo tocou de novo, acordou Elias e falou: Elias, come mais um pouquinho. Não tem problema comer bastante, irmãos, amém? Amém? Alguns têm, né? Ah, irmãos, mas Deus é lindo, irmãos. Nós não vamos ficar nessa situação não. Quando nós somos tocados por Deus, nós vamos nos colocar de pé e vamos falar: Senhor, eis-me aqui. Eu vou sair dessa situação porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, amém? Fique de pé em nome de Jesus. E aí Deus fala para Elias: Elias, volte pelo mesmo caminho. Volte. Sabe por quê, Elias? Eu não te desprezo por causa da depressão. Elias, você não é menos homem de Deus porque você está assim. Deixa eu liberar uma palavra: você não é menos homem de Deus por ter sentimentos às vezes assim. Você não é menos mulher de Deus por ter sentimentos às vezes assim. Você é de Deus, assim como Elias era de Deus, assim como Davi era de Deus. Não é porque você tem um sentimento desses
que você está pedindo a morte, que você está triste, que você está angustiado, que você é menos em Deus. E a palavra do Senhor para você é: o vento favorável é a água que Deus está providenciando, é o alimento que Deus está providenciando, e Deus vai te tirar dessa situação e vai te colocar de volta no caminho que você estava. Vai lá, completa a obra. Você não vai fugir da obra de Deus, amém? Você não vai fugir do ministério que Deus te deu. Você não é menos por se sentir assim às vezes. Vai lá e completa a obra. Vai ungir Gel como rei de Judá. Unge Eliseu como profeta no seu lugar. Porque a obra que eu comecei na sua vida eu ainda não terminei. Há coisas para você fazer. Irmão, há coisas para você fazer, amém? Deus te deu uma família, você ainda vai cuidar dela. Deus te deu os filhos, você ainda vai casar e vai ver seus netos. Deus deu para você um ministério, você ainda vai trabalhar e vai continuar trabalhando na obra de Deus. Você não vai parar por causa de um sentimento. Você vai olhar para esse sentimento e vai encarar isso e vai dizer: esse sentimento não vai me parar, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, irmãos. Eu quero orar com você essa noite, porque eu creio, é uma noite de libertação, sabe? Eu vejo aqui, irmãos, eu de manhã veio um espírito de alegria aqui, uma coisa tremenda. Eu estou olhando aqui para o suco da uva, eu estou olhando para o pão. Isso aqui, irmãos, é o que Deus preparou para nós. Isso aqui é fortalecimento, amém? Isso aqui é comida no meio do deserto. Isso aqui é o pão preparado por Jesus Cristo para nos fortalecer. É o sangue de Cristo que nos garante perdão e vitória sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus, irmãos, essa noite é uma noite que Deus vai fazer um milagre na sua vida. É uma noite que Deus vai te libertar, em nome de Jesus, do deserto, da opressão, da depressão. Eu creio, e esse alimento aqui, pela fé, nós cremos, é um alimento preparado por Deus para nos fortalecer nessa noite, amém? Você crê nisso? Quero adorar a Deus, eu quero orar por você antes de nós ceiarmos, mas eu quero que você que ainda não aceitou Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, ou nessa noite você precisa se reconciliar com Cristo. Para você participar desse alimento espiritual, você precisa ter nascido de novo. Para participar desse alimento espiritual, você precisa ter confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz que nós só temos parte com Cristo se participamos da mesa. E nós só podemos participar da mesa se nós somos filhos. Para você se assentar à mesa com Cristo, você precisa ser filho de Deus. E para você ser filho de Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então eu quero orar com você nessa noite. Você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. O que é isso, pastor? Romanos diz que nós temos que confessar com a boca e com o coração nós cremos. Então, você confessa com a boca e com o coração você crê. Para a salvação, para a vida eterna. Você que nunca fez isso, em nome de Jesus, quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós queremos orar por você essa noite, para que você possa participar dessa mesa, dessa ceia. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, e essa noite você quer entregar, você quer confessar, você que quer se voltar para a presença de Deus, você que quer entregar a sua vida a Deus, ou se reconciliar com Deus, você saia do seu lugar e vem aqui, para você poder participar da mesa do Senhor, amém? Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus essa noite? Glória a Deus, casal ali. Aleluias. Eu creio. Venha confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não perca a oportunidade que Deus está te dando essa noite. Uma oportunidade de você, pastor Carlos, pastora Fernanda, ora com o casal. Uma oportunidade que Deus está te dando de viver uma nova vida em Cristo, de viver um novo com Deus. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui na frente. Nós vamos orar com você essa noite, para que você possa participar do corpo e do sangue, da mesa, da presença do Senhor. Aleluias. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu preciso de uma oração, que eu ando depressivo. Eu sou a pessoa que o Senhor fez a pregação. Essa pregação foi para mim. Essa pregação foi para mim essa noite. Saia do seu lugar e Jesus vai te libertar essa noite. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Você vai ser fortalecido em Deus. Vem aqui à frente que eu quero orar por você nessa noite também.
para que o Espírito Santo encha você, para que Deus tome a sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar para que o Espírito de Deus, para que a presença do Senhor venha sobre a sua vida, para que haja um banquete preparado de Deus na sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui orar. Pastor, eu vivo tendo tristeza, eu vivo caindo em depressão, eu não sei como me livrar, eu não sei como sair. Eu preciso me fortalecer, eu preciso viver isso. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Pode abaixar a luz enquanto a gente adora. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu creio. Jesus preparou essa noite para você, para nós. Que todo espírito de medo caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que todo espírito de medo caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que todo espírito de depressão caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que todo sentimento de derrota, de frustração caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu sei que essa noite é uma noite de vitória. É uma noite de vitória. É uma noite preparada pelo Senhor. E nós não vamos desistir. Nós não vamos retroceder. Nós vamos avançar. Nós vamos caminhar. Nós vamos continuar. Porque nós somos teus filhos, Senhor. Senhor, a tua mesa está posta, Senhor. E nós queremos participar. Porque nós somos filhos. Porque nós somos escolhidos, porque nós somos do Senhor, e nada, nenhum sentimento vai nos parar, nenhum sentimento vai nos atrofiar, nada pode parar a obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Oh Jesus, ore aí no seu lugar, levante a sua mão, ore, profetize, declare. Chama pra perto,